Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ei, saudade, viu? Ô gente, me diz uma coisa, pensa aí você, qual é uma das coisas que a gente mais faz na vida? Pensa isso enquanto roda a vinheta. Bom, se você pensou que era dormir, você está completamente enganado. Completamente, pelo menos no nosso caso. A gente veio falar hoje aqui sobre alimentação. Pensa só, você toma café da manhã, almoça, janta e no meio ainda tem aquele lanchinho. Aí tem o doce, aí tem... Lanchinho da noite. Ixi, Maria, não é? Aí bebe, come, enfim, a gente come muito, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais faz de segunda a segunda. Não tem um dia que você passa sem comer. Eu, pelo menos, não. E aí, pra falar disso, a gente chamou a doutora Thaisa, que é especialista em medicina funcional e nutrologia e também é endocrinologista. Quer dizer, ela não é pouca coisa, não. Não é nada, não. Tudo bem, doutora Thaisa? Tudo ótimo. Muito obrigada. Eu estar aqui com vocês. Muito bom. A gente, feliz. A gente que agradece. Demais. E principalmente, gente, a doutora Thaisa, ela tem também um curso que é sobre alimentação para crianças e bebês. Então tem ali de 0 a 2 anos, né, Thaisa? E a partir de 2 anos também? Enquanto a gente fez até os 2 anos, que são os primeiros 1000 dias de vida. Tá. Que na verdade começa desde a gestação até completar 2 anos de idade. Que hoje é uma das coisas que está sendo mais estudadas, porque é o período mais importante da nossa vida. A gente sabe que a grande maioria das nossas doenças, predisposições genéticas, todo o nosso humor, várias coisas que existem no nosso corpo são determinadas pelos estímulos e alimentação que a gente tem até os 2 anos de idade. Por isso a importância tão especial da gente fazer tudo isso. Nesse período. Então, tem uma das coisas, por que a gente achou tão especial conversar com você, né? A gente quer mexer bem nesse miolinho aí, de 0 a 2 anos. E na verdade, porque a gente vê que tem muitas crenças e muitas coisas do que a gente aprendeu em relação à alimentação que foi por água abaixo. E aí a gente sabe que a doutora Thaisa, ela traz, mas essa nova informação, nova informação, esse novo olhar para a alimentação. Por exemplo, né, gente, até pouco tempo atrás comer gordura era super recriminado, né? De colesterol alto, não pode ter, então tem que baixar e tudo mais. E hoje em dia já não é bem assim, né, Thaisa? A gordura sempre foi uma vilã, né? E aí mudou. E tudo isso mudou completamente, na verdade, não é nenhum conhecimento novo. É novo o que está chegando até a população em geral, até nós, até mesmo até a população médica, científica. Toda informação científica, toda nova informação que nós temos leva de 14 a 25 anos para chegar até os médicos, por conta de todos os trâmites, por conta de tudo que acontece, de todos os meios e comprovações. Isso até os médicos. Imagina depois disso, até passar até uma faculdade de medicina, até os livros serem produzidos dos novos e até mesmo depois a toda a população. Então, na verdade, hoje o que a gente tem esse conceito até em relação à gordura, à diminuição de carboidratos. Antes nós achávamos que era super saudável para as crianças, tem que comer muito mais carboidrato, muitas frutas, grãos, tudo isso, suquinho. A gente sabe que a gente não pode dar suco até os 2 anos de idade, o corpo humano não está preparado para metabolizar toda a frutose que tem nos sucos, então dá a fruta, tudo bem. O suco liquidificado ou processado, isso não é legal, o corpo humano não metaboliza bem. Enfim, uma série de conceitos que a gente tem hoje e que na realidade não são novos, já estão sendo comprovados desde a década de 70 e de 80. Gente, foi quando eu nasci, quer dizer, antes de eu nascer. Desculpa, não podia ter falado. O que ele merece? O que ele merece? Então, na verdade, a gente está falando aqui de coisas que já vem há 40 anos, certo? Sim. Aí hoje é uma coisa nova, né? Sim. E o que verdadeiramente mudou? Vamos tentar pontuar. A coisa da alimentação infantil. O que antes se achava que criança pode comer, dar um docinho para agradar a criança o tempo inteiro, aquela coisa de avó que dá docinho, as festas, deixa comer à vontade, em casa, dá a bolachinha, dá o biscoito, dá o suquinho. Não, isso não é bom para as crianças. Isso atrapalha inclusive o crescimento ósseo. Quanto mais açúcar a criança consumir, seja açúcar na forma de doce mesmo, o pirulito, a bala, o brigadeiro, o biscoito recheado, enfim, todos os produtos que inclusive a indústria investe muito para ser produtos para infância, para as crianças,
Quanto maior o consumo disso, quanto maior o consumo de suquinho, seja o suquinho da caixinha, seja o suquinho que a gente faz em casa, o refrigerante, todas essas bebidas adocicadas, e os carboidratos, dá muito pão, dá muito biscoito, dá muita bolacha, dá muito macarrão, dá muita batata, tudo que é muito que se transforma em açúcar no nosso corpo, gera no corpo da criança picos de insulina, que é um hormônio que inibe o nosso crescimento ósseo. Então, hoje em dia, a gente vê muito crianças com puberdade precoce, com alterações hormonais. Tem crianças, eu atendo crianças aqui no consultório de 8, de 9, de 10 anos de idade que já tem colesterol elevado, e o colesterol, pasme, a gente sempre acreditamos que eram as gorduras que aumentavam isso, são os carboidratos que aumentam. Quanto mais açúcar, mais carboidrato, mais aumenta o colesterol de uma forma ruim. Isso inibe o desenvolvimento cognitivo, porque a gente precisa das gorduras boas para a parte de foco, concentração, memória, e por isso também hoje tantas crianças com déficit de atenção, hiperatividade, vários transtornos que estão sendo até medicados com medicamentos psiquiátricos, e as crianças não precisam e não têm que receber isso, e até mesmo toda essa alteração de colesterol, desenvolvimento de crescimento, da puberdade, tudo por causa do consumo nosso alimentar. A alimentação das nossas crianças mudou muito. Antigamente, o que as crianças consumiam sim raízes, mas era uma proporção menor, não tinham tantos doces, produtos industrializados, todos os biscoitinhos, bolachinhas e balas que hoje são destinados, comiam muito mais comida de verdade, que a gente Nossos diz. pais, né? Sim, nossos pais, nossos avós, eles comiam muitas verduras, muitos vegetais, muitas fibras, sementes, raízes, proteínas, comiam a gordura, eles não tinham medo da gordura como hoje a gente tem. Cozinhavam com a banha de porco, usavam azeite, os óleos em geral, não ficavam tirando a gordura da carne, não pode ter gordura e tudo isso, ou seja, comiam tudo isso e tinham um estilo de vida muito mais saudável, viviam muito mais. Hoje, o que chama muito mais atenção é que a gente sabe, por todos os estudos científicos mais modernos e recentes, que as nossas crianças de hoje e os adultos jovens vão ser a primeira geração que vão viver menos do que seus pais. Uau. Isso é extremamente chocante. Isso se fala abertamente nos Estados Unidos e na Europa com grande propriedade. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente fala muito pouco sobre isso. O nosso estilo de vida hoje é o responsável por diminuir a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. O nosso, que você diz, é dos nossos filhos, ou de ou nós mesmos. Mesmo nós adultos, hoje a gente acreditou que é super saudável consumir produtos light, diet, uma série de coisas, tudo tem que ser fit e tudo mais. E a gente deixou de consumir, a gente está consumindo produto no lugar de alimento. Tudo a gente come, o biscoitinho que lançou agora, a barrinha de cereal, o iogurte que é light, que é desnatado, que é tudo mais, enfim. E a gente esqueceu de comer a comida mesmo. A gente está se afastando do que é que o corpo humano precisa. Nós estamos... É por isso que hoje, os adultos de hoje, nós estamos tendo sim uma longevidade cada vez maior. A expectativa média do brasileiro na década de 70 era de 42 anos. Em 2010, pelo censo do IBGE, nós estamos vivendo até 72 anos, a média. Então, nossa expectativa aumentou muito. Porém, a nossa qualidade de vida diminuiu drasticamente. Hoje a gente toma remédio para colesterol, para diabetes, pressão alta, a gente infartou, teve câncer, tá com Alzheimer, para acordar, para passar o dia. Para depressão, e vive até 22 anos assim, né? A gente vive muito mais, mas com uma qualidade de vida extremamente pobre. E as nossas crianças, pior ainda. O processo que está acontecendo com elas está sendo tão mais acelerado. A gente dá produtos para as nossas crianças. A gente dá doce no lugar de afeto. A gente acha que é sinal de carinho dar um docinho, uma bala para a criança e tudo mais. O cérebro da criança não conhece o açúcar, não conhece nada disso. É a gente que dá, a gente que fica com dó. Acho que precisa, né? Aquela criança que eu mais ouço no consultório é isso. Criança tem vontade. Bebê, principalmente, coloca qualquer coisa na boca. Não importa se vem um pedaço de pão, um bolo, uma caneta Bic, vai levar na boca. A gente comendo, também fica ali porque ele tá vendo o que tá comendo, mas ele não sabe o que é. Ai, tá com vontade do meu pirulito, do meu, sei lá, né? Não tem vontade, porque o cérebro humano não foi feito para receber essa quantidade de açúcares e corantes e conservantes e tudo mais. Só que se a gente começa estimulando isso, porque acha que é normal, só porque a gente tá comendo, porque a gente já foi viciado uma vida inteira, ali uma massa, um pãozinho, um brigadeiro, a gente tem que dar pra criança.
criança. Qualquer coisa que a gente fizer, a criança vai olhar pra gente, vai querer copiar aquilo. Sim. E não porque ela tá com vontade, não porque ele é coitadinho de não consumir aquilo. A gente sempre fala dessa coisa de que as crianças são o nosso reflexo, né? Se a gente se alimenta bem, provavelmente eles vão estar vendo a gente, eles também vão se alimentar bem. Se a gente vai ofertar pra eles também coisas boas, né? Aí eu quero saber o seguinte: o que uma criança deve comer no café da manhã, depois no almoço, no jantar, lanchinho, pananã? Eu quero saber assim na prática, como que a gente faz? Primeira coisa, que é muito mais barato e simples do que a maioria das pessoas acha, é comer comida mesmo. Ao invés de gastar tanto dinheiro comprando produtos e coisinhas e tudo mais, é comer comida. Então, por exemplo, raízes são muito bem-vindas para as crianças. Desde o café da manhã até o almoço e jantar. Comer uma mandioca, uma abóbora cozida, uma batata doce, uma mandioquinha de manhã. É fenomenal, a gente pensa isso, como assim? Eu vou comer os sucrilhos, o cereal, o iogurte, o pãozinho, tudo mais? Não, comer, por exemplo, uma mandioca assada com um pouquinho de azeite, tanto para nós adultos quanto para as crianças, é fenomenal em termos de nutrição. O grande problema é que as crianças já vão para a escola com uma baixa capacidade de se concentrar, de gravar tudo aquilo, memória, parte cognitiva, é porque ele já recebe o nutriente errado. Se a criança já recebe, o café da manhã é a refeição mais importante para a criança. Se ela já recebe de manhã açúcar, ou seja, sucrilho, cereal, pãozinho, um excesso de frutas, inclusive, sucos, já vai para a escola porque o açúcar libera insulina no nosso cérebro. Insulina não deixa a gente ter capacidade de concentração e memória. E por isso as crianças têm tanta dificuldade de aprendizado, são hiperativas nas escolas e tudo mais. Nas escolas, hoje, um trabalho que eu tenho feito que tem resultado incrível, que até vem diretores, depois mandam mensagem, me ligam, pedem para ir de novo, é disso, instruindo a alimentação e como as crianças, de repente, começam a ficar mais calmas, mais tranquilas, prestam mais atenção, tudo isso. Porque o alimento para o nosso corpo, ele é o combustível que a gente coloca para dentro do corpo. Que ou vai ser o combustível certo, e a gente vai ter um máximo de nível de energia físico, mental, emocional, produção metabólica, hormônios e tudo mais, ou vai ser o combustível errado. Igual numa máquina, num carro. Se a gente colocar um combustível adulterado, mais ou menos bom, tudo bem, vai funcionar mais ou menos na capacidade dele. O corpo humano é uma máquina perfeita do mesmo jeito. E aí as proteínas têm um papel super importante. Por exemplo, uma coisa muito bacana que é para as crianças comerem, desde a introdução alimentar, quando parou de ter alimentação como amamentação exclusiva, são os ovos, principalmente ovos caipiras, como todos ou ovos orgânicos. Gente, ovo nas crianças. E dá uma saciedade de nutrição muito grande. Então, ao invés do pãozinho, do cereal, dos sucrilhos, faz um ovo quente, um ovo mexido, até um ovo frito com um pouquinho de azeite, um óleo de coco, ou só frito sem precisar nada ali, um ovo cozido, excelente fonte de nutrição. É muito mais barato que o cereal. Mas tem muito médico que diz que o ovo ele é inflamatório, não é? Que o doutor Corrado falava, por exemplo. O ovo teve durante muitos anos, o ovo foi um dos alimentos que a gente viu, como as informações são tão voláteis, que a gente vê, o ovo já passou de vilão, mocinho, vilão, tudo mais. A gente sabe que o ovo comum não é tão benéfico assim, porque ele vem com um monte de toxinas que a galinha recebe. O ovo normal, o ovo de granja, o ovo branco, tudo isso. Galinha que hoje é alimentada, a galinha deveria receber milho e ponto final. Mas a galinha hoje recebe ração, um monte de hormônios, uma série de substâncias e passa pro ovo. Então, entre o ovo comum e o ovo caipira são completamente diferentes. E o marronzinho, né? Bom, o caipira é marrom, né? Não só o vermelho, porque muitas vezes a gente confunde. A gente compra ovo vermelho no mercado, ovo vermelho às vezes vem da galinha normal, que foi alimentada por ração comum. Tem que ser o ovo caipira ou o ovo orgânico. Ou daquela granja, se você tem seu sítiozinho, sabe de onde vem e tudo mais. Eu falo que você comprou uma galinha, gente. Hoje de manhã. Esse é um investimento benéfico. Ele acordou hoje e falou: vai todo mundo comer ovo hoje? Vai. Ele falou: então vou comprar uma galinha, né, gente? Mas você sabe que essa história do ovo, eu tenho um pânico de comprar ovo de granja, que é o mais barato. Você vai no mercado, ele é o mais barato. E é um saco, porque todo mundo consome muito ovo em casa, então é uma grana, mas realmente é um investimento. Porque, na verdade, sabe o que eu penso? Aquelas galinhas que eles ficam fazendo elas ficarem acordadas para ficar botando ovo. Elas vivem assim, elas não têm espaço para dar um passo. O nível de estresse influencia muito. Por isso que hoje, até mesmo carne, proteína animal, que é uma coisa também benéfica para as crianças, tanto carne vermelha quanto carne branca, os peixes, e eu depois vou falar alguns melhores tipos de peixe para as crianças, a carne branca, de frango, tudo mais,
é benéfica. Nos Estados Unidos e na Europa já é uma realidade muito fácil de adquirir carnes que a gente fala de pasto criado livre, que elas são criadas livremente, são alimentadas realmente de pasto, de um monte de rações, a vaca não fica ali confinada e tudo mais. Por quê? A quantidade também de hormônios que são liberados, um momento de estresse, de um abatedouro, de uma galinha que fica sendo forçada para botar ovo e tudo mais, isso influencia. Da mesma forma que a nossa alimentação. A gente sabe que hoje muito mais até do que a gente alimentar com bons nutrientes, é também como a gente cria as nossas crianças, com o emocional, com os estímulos que a gente dá, a atenção do pai, da mãe, e não só aquela coisa, hoje a gente vive num mundo tão virtual que tudo dá um iPad para a criança ficar quietinha, é ótimo, fenomenal. Viu, né, gente? Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Tão importante quanto a nutrição física, a nutrição afetiva, que é essencial e fenomenal. Nesse meu curso eu falo muito disso, eu tenho um módulo específico para falar da nutrição afetiva. A gente sabe que os estímulos que a gente dá, o que a gente fala para a criança, os sons que ela ouve, as músicas, os estímulos audiovisuais, tudo isso influencia a formação do cérebro e o desenvolvimento desse ser humano tão precioso que a gente tem nas nossas mãos. E por exemplo, Thaís, em casa, né, de manhã, a gente... Para. Vamos dar uma de João Kleber aqui? Vamos. Tá bom. Gente, o vídeo tá muito legal, mas pra não ficar muito longo e todo mundo poder voltar a cuidar das crianças, inclusive a gente... Afinal de contas, eles não dão muita paz, né? Isso. A gente vai entrar com a outra metade dele na quinta-feira que vem. Falando sobre... É isso aí. E ó, a gente vai contar pra ela ainda o que a gente dá pras nossas crianças aqui pra comer, almoçar, principalmente tomar café da manhã. E ela vai nos dizer o que a gente precisa trocar pra melhorar a alimentação deles. Várias coisas. E ainda vai dar dica de lanche super diferente e saudável para nossas crianças, e também qual peixe que é bom para dar para eles e para a família também. E o açúcar, qual o poder que ele tem na nossa vida. É verdade, tem muita coisa boa ainda, gente. Não desgruda. E uma coisa muito especial, ela vai dizer como fazer nossos filhos comer verdinho. Opa! Então, ó, não deixa de assistir o próximo trecho do vídeo. E se você gostou desse trecho, dá seu like, compartilha e espera quinta-feira para ver o próximo.